Então eu passei por um momento muito delicado em minha vida, que foi no puerpério. Então ali eu me vi que eu não estava... A realidade tinha mudado. Eu tinha um bebê pequeno que dependia totalmente de mim. O tempo agora era todo dele, até eu me ajustar, sem eu me via sem uma rede de apoio. Eu tinha meu esposo que me ajudava, mas ele trabalhava fora o dia todo, então sem rede de apoio. Então eu me vi com a casa uma bagunça, a rotina uma bagunça. Não tinha nada arrumado. Então eu começava e dormia à noite e não conseguia organizar nada. Se eu começasse a organizar uma coisa, eu tinha que atender minha filha. Se eu começasse a organizar outra coisa, tinha que parar de novo. Então eu me vi naquele loop infinito e eu achava que não ia passar mais. E aí veio a ansiedade, veio crises, veio aquele sentimento, veio aquele estado depressivo mesmo. Então já era muita coisa para mim assimilar. E ainda tinha tudo isso para eu digerir e enfrentar sozinha. Então, então, até que eu cheguei no momento, quando o tempo foi passando, minha filha começou a dormir melhor, a rotina foi começando a se ajustar, mas eu ainda estava no meu interior, eu ainda estava naquele estado ansioso, estressado, sem dormir, sem conseguir limpar a casa. E aquilo estava me deixando muito frustrada. Aquilo estava me deixando muito frustrada. Frustrada. Até que, até que assistindo um vídeo, eu vi, coloca ordem na sua vida e na sua casa. E qual é a ordem que você tinha que pôr? Primeiro Deus, depois você, depois os seus, seu cônjuge, seus filhos, seus pais, e depois o resto. E o que eu estava fazendo? Primeiro a casa, depois minha filha, meu marido, por último eu, por último a oração. Então eu estava deixando Deus em último lugar. Eu não estava colocando a ordem certa e por isso tudo estava bagunçado em minha vida, interiormente e exteriormente. Porque quando o interior não está bem, o exterior também não vai estar bem. E eu tinha chegado em uma fase, quando minha filha já estava mais crescida e que eu tinha um pouco mais de tempo, que todo o tempo que eu tinha era para limpar a casa. Então, eu não estava conseguindo ficar em paz se o fogão não estava limpo, se a louça não estava limpa, se a roupa tinha que estar lavada, passada, os guarda-roupa tinha que estar drobado, impecável. A casa, se tivesse um rastro, nossa, eu parecia que eu ia sufocar. Sendo que era um distúrbio que eu estava sentindo interiormente. Mas qual é a grande questão aqui, a reflexão que eu quero trazer para vocês? Ordem. Ordene a sua vida. Depois que eu passei a observar isso e eu comecei a implementar isso nos meus dias, com muita dificuldade, aos pouquinhos, e as coisas foram mudando, foram trazendo mais cor e mais leveza, eu percebi que como eu estava errando. Porque realmente a casa é importante, a organização é importante,
Mas se eu não estava cuidando de mim, se eu não estava cuidando do meu intelecto, da minha mentalidade, do meu espiritual, não valia de nada, a casa está limpa. Não valia de nada. Então, se a casa não estivesse limpa, eu não conseguia nem cuidar da minha filha direito. Eu precisava deixar ela no carrinho, brincando, olhando alguma coisa e limpar a casa correndo, para depois eu conseguir pôr ela para dormir e conseguir interagir com ela de tão assim que eu tava. Talvez hoje também essa sua realidade um pouco diferente, né? Sem o bebê, mas com trabalho, com estudo, com muitas outras coisas. Então, ore, organize e limpe. Ore, organize e limpe. Primeiro você ora, depois que eu passei a orar, meu Deus. Então eu acordava cedo e já ia orar. Aquilo era em poucos minutos, podia ser 10 minutos do seu dia. Mas quando eu orava, eu pedia a Deus força para continuar naquele dia, pedindo a Ele sabedoria, para que eu soubesse cuidar da minha filha, que eu soubesse organizar as coisas, cuidar da minha casa conforme a sua vontade. Aquilo começou a fluir. E quando eu comecei a orar e agir conforme a oração, porque também não adianta você orar e não agir. Eu estava só agindo, eu não estava orando, também estava errado. Então, quando você ora, Deus já está ali presente com você, mas você se põe na presença dele, aquilo já dá um novo sentido à sua casa. E depois que eu passei a organizar, então como eu me organizei? Primeira oração, depois eu vou me cuidar, eu vou arrumar o cabelo, fazer uma maquiagem, eu vou fazer um exercício, um alongamento, ler um livro, ler um pouquinho da Bíblia para poder alimentar o intelecto e fazer um café da manhã nutritivo. Fazia omeletes, crepioca e depois ia cuidar da minha filha, que aí ela acordava, eu ia tomar café junto com ela. E no meio disso tudo que eu ia incluindo a limpeza da casa. Então, enquanto eu fazia o café da manhã, eu ia organizando as gavetas, o armário, eu ia lavando a louça, porque quando eu terminasse o café, a louça já estava a louça já estava limpa e a pia já estava organizada e limpa junto. Depois eu já limpava a mesa, e aí depois que minha filha acordava, que eu estava passando aquele tempo de qualidade com ela, eu ia limpar a casa. E o que eu quero dizer também, que quando a gente faz esse processo e essa ordem, a gente não pode esperar que tudo saia perfeito. Ainda mais quando a nossa realidade, eu estou dizendo a minha realidade, mas a sua realidade também pode ser que você tenha pouco tempo para se dedicar muito a organizar a casa. Então, quando você organiza, quando a gente fala assim, organiza por alto, mas que tá limpo o suficiente para você conviver, para você ficar dentro de uma casa limpa, cheirosa e agradável, isso é o que importa. Quando você tiver mais tempo, claro, você vai organizar melhor. Mas se você não tiver mais tempo, não queira que tudo esteja perfeito. E isso era o que estava me prejudicando muito também. Porque eu queria que tudo estivesse perfeito, sendo que eu não tinha mais tempo para isso. Então, ore, organize e limpe. Depois que eu passei a fazer isso, a minha rotina mudou. A minha ansiedade melhorou. O meu estado depressivo
também ajudou, porque enquanto eu organizei a minha rotina, a limpeza da casa, a limpeza daquilo que eu precisava ajustar, eu consegui achar tempo para fazer coisas que eu gostava, fazer, ter um hobby na minha vida, o que me ajudou muito também no meu estado de ansiedade, de depressão. Aquilo foi trazendo mais alegria e mais motivação para o meu dia a dia. E talvez você precise disso também. Em nossos dia a dia estamos tão corridos, a gente só fica falando, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Mas se a gente não enxergar e não colocar em ação esses pilares em nossa vida, da ordem que Deus realmente deixou, não tem como a gente viver uma vida e uma rotina em bem-estar, com alegria e com motivação. A gente vai viver, mas vai viver se arrastando, cansado, exausto. Quando a gente ora e a gente organiza e limpa, Deus está agindo naquilo, por mais que a gente possa estar cansado fisicamente no fim do dia, de cuidar de tanta coisa ao mesmo tempo, mas quando a gente chegar no fim do dia, a gente viu que a gente conseguiu, que valeu a pena, aquilo é a nossa recompensa e Deus está ali nos trazendo aquela tranquilidade, aquela paz, onde antes não tinha. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, meus amigos e minhas amigas, experimenta fazer isso em sua vida. Se por acaso sua vida está um pouco bagunçada, sem rotina e principalmente sem ordem, porque eu queria muito organizar minha rotina por fora, mas totalmente sem ordem. Mas quando eu coloquei a virtude da ordem no meio, aquilo fez total diferença. Então, experimenta, faça e me conte aqui nos comentários depois no que você está achando de colocar a oração em primeiro lugar, depois o autocuidado, cuidar daquilo que precisa, mas não colocar todo o seu tempo naquilo de uma forma apenas que você possa viver tranquilamente, com limpeza e organização. Porque aonde também tem a limpeza e a organização, ali Deus habita. Deus não consegue estar, o Espírito Santo não fica onde tem bagunça, onde tem desordem. Então, meus amigos, eu espero que este vídeo traga boas reflexões para vocês e uma boa motivação para você começar a organizar a sua vida e eu deixo aqui meus abraços calorosos para que você consiga também, chegar a esse bem-estar emocional, de casa, de rotina, de organização como eu cheguei. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.